Boa tarde, preciosos. Por que que a gente perde o abraço? Hoje eu vou compartilhar com vocês um atendimento que eu fiz há um tempo atrás com uma moça. Ela estava em atendimento psicoterapêutico e nessa sessão ela estava trabalhando a relação dela com o pai dela. Era uma relação de muito amor, mas era uma relação de papéis invertidos. Como é que é isso, papéis invertidos, Gihan? É quando a gente inverte papel. Ela era filha, mas ela se comportava muitas vezes como mãe do próprio pai. Muito cuidadosa, muito zelosa, sentindo pena desse pai, porque ela dizia, né, que esse pai sofria muito no casamento com a mãe dela. Então ela tinha uma pena muito grande. E a gente foi trabalhando. E aí ela foi percebendo que ela tinha uma postura equivocada. Tinha muito amor, sem sombra de dúvida, mas que esse papel estava realmente invertido mesmo. Que ela tomando, né, invertendo esse lugar e se comportando como uma mãe do próprio pai, ela havia se distanciado desse pai. E num dado momento ela falou assim: por que que a gente perde o abraço? Eu lembro até hoje muito bem o quanto que essa frase me tocou. Não só pela frase, mas como essa frase foi verbalizada. Ali tinha muita dor, tinha muito sofrimento, tinha muita solidão, porque ela se sentia só diante, né, de toda essa questão. E aí, essa frase me tocou profundamente, não só pela frase, mas pela forma com que ela foi dita. Era uma forma que tinha muito sofrimento junto ao falar essa frase, muita solidão. E eu lembro que a gente até fez um silêncio, e foi um silêncio meditativo mesmo, né? Por que que a gente perde esse abraço? A gente perde esse abraço porque muitas vezes a gente se distancia dos nossos pais. A gente perde o abraço porque muitas vezes a gente julga esses pais. Ai, como, Gihan? Nunca julguei. A gente sente que faria melhor, a gente sente que às vezes eles estão fazendo errado, quando a gente sente pena, quando a gente acha que o outro não dá conta de resolver as coisas, que a gente consegue melhor. Sabe, quando a gente quer ser maior do que os nossos próprios pais. Isso é um erro gigantesco. Vamos pegar uma criancinha. A criancinha sempre vai, quem tem criança por perto sabe disso, ela sempre vai ao encontro desse abraço. Ela sempre pede abraço, ela sempre pede colo. Só porque ela é criancinha? Não. Porque ela também vê esse pai como grande, esse pai como protetor. Ela não mistura, né, as estações de querer resolver os problemas dos pais, de achar que ela faz melhor. Então ela vai transparentemente pedindo colo, abraçando. E a gente, quando vai se tornando adulto, a gente fica cheio de dificuldade, porque a gente quer fazer uma história às vezes diferente do que a dos nossos pais. A gente às vezes julga o relacionamento dos nossos pais. Ah, porque se fosse eu não aguentaria isso. Ou meu pai, tadinho do meu pai, tadinho da minha mãe. E sempre que a gente tem essas posturas de crítica, de não concordância com a forma que os pais são, a gente se distancia na relação e vai se distanciando nesse abraço. Gihan, eu vivo isso. Não tinha percebido, né? Você pode até falar assim: Gihan, eu vivo isso. Como é que eu vou fazer agora? Meu pai já até morreu. Sempre há uma boa solução. Nesse caso que eu estou contando, o pai já havia falecido e nós trabalhamos toda essa possibilidade de dar um lugar, um bom lugar para o pai dela no coração e ver a força e a grandeza desse pai. Eu volto a repetir, muitas vezes a gente quer resolver os problemas dos nossos pais nos colocando como maior do que eles, e a gente nunca vai ser maior do que eles, porque eles vêm primeiro. Eles tiveram experiência e a forma que eles vieram era a forma que eles conseguiam viver e solucionar a própria vida.
Então, se você aí fica assim, ah, mas eu não, minha mãe tinha que fazer de tal jeito, meu pai tinha que ser assim, tinha que fazer assim, para um pouquinho e pense, perceba o quanto que quando você tem essa postura, você acaba distanciando dos pais. Você permanece relacionando, mas esse relacionamento ele vem cheio de crítica. É um amor que acaba adoecendo em vez de curar. Então concorde, se o pai viveu uma vida do jeito que viveu, ele sabia o que estava vivendo. Um dos maiores erros da gente é querer ensinar os nossos pais como se portar, como fazer, principalmente na relação de casal. Sabe aquele momento que a gente, por amor, quer entrar no meio do casal? Isso nunca é uma boa solução. Então perceba esse pai, concorde com esse, ah, mas meu pai é assim, não deveria ser. Isso, quando você pensa assim, você está julgando. Eu fico por aqui e até breve.